Meus amores, graça e paz, uma bela sexta-feira, uma bela manhã, cheia de graça, cheia de... Ai, deixa eu dar aqui um jeito na almofada. Cheia de foco, de objetividade, para nós começarmos a nossa sexta-feira com grande positividade. Mais um dia eu estou aqui, honrando aos meus guias, meus mentores espirituais, o meu Deus Salvador, honrando a centelha divina, orando aos meus mestres e fazendo com que essa live seja um canal onde vidas possam ser tocadas, onde há uma expansão da nossa mente. Porque ainda que muitos ainda não estão com essa lucidez, nós somos seres espirituais. Bom dia, Rita. Abençoado dia. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência carnal. Então, tudo na nossa vida precisa antes ter uma conexão divina. Então, eu não inicio a minha live sem honrar todos os meus protetores, os meus anjos, porque eles nos guiam na sabedoria. Porque eu nada tenho para vos entregar se for no meu ego, na minha carne, na minha vaidade. Mas se eu me desprender disso e me conectar com a minha centelha divina, automaticamente a minha sabedoria que está conectada com a divindade que existe em mim, eu partilho com vocês, eu consigo ser melhor. Porque somos todos irmãos em Deus. E nós precisamos entender que a vida, essa passagem aqui, muitas das vezes, se o homem estiver na carne, o homem não vai cumprir a sua missão. Porque quem se apega muito na matéria, ainda que a matéria é algo que nós precisamos, que ontem eu falei na live sobre a importância da matéria para que o homem possa se locomover nesta vida. Mas ainda assim, a matéria não pode ser o seu apego, a sua verdadeira necessidade precisa ser uma necessidade da evolução, do autoconhecimento, de quebrar o orgulho, o ego, de achar que não tens que ser humilde, de achar que não tens que pedir desculpa, de achar que não tens que ter compreensão, de achar de que o outro, só porque está um bocadinho um degrau mais abaixo, tu és melhor do que ele. Não, somos todos irmãos. E ainda que eu esteja num degrau um bocadinho acima, eu preciso levar o conhecimento para quem está lá embaixo, para que a minha pena seja mais leve. Porque quanto mais eu dou aos que necessitam, mais eu fico mais leve, mais eu consigo subir outros degraus, mais eu consigo puxar mais embaixo, e quem está mais em cima mais me consegue puxar. Então, nessa vida, ninguém vive só. Ninguém consegue dar passos só. Eu ontem disse que eu ia falar sobre o medo. Mas hoje, como eu tenho que sair da live mais cedo, eu não posso ficar até as 8 e tal, eu vou ter que me controlar aqui, que eu tenho um compromisso muito cedo hoje. Eu vou falar só um bocadinho sobre todo o apanhado que eu fiz da live durante a semana toda. E na segunda-feira nós começamos com o medo. Eu costumo dizer que eu tenho entregado aqui, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho entregado aqui ouro nessa live, onde as pessoas podem realmente sair daqui com um pensamento diferente. E eu tenho a certeza absoluta. Por quê? Porque eu tenho dado o meu melhor nas condições de que eu posso. Eu gosto muito dessa frase, o Mário Cortella diz muito isso, que faz o que tu podes nas condições que tu tens. Ainda que na tua cabecinha, porque nós somos pequenos, nós achamos de que é pouco, mas para o outro é muito. Às vezes o bolo que eu quero fazer, o outro só quer beber um copo de leite. Então, por isso é que eu preciso entender que dentro de mim, tudo aquilo que já me ajudou a chegar a esse patamar, eu tenho a certeza que alguém que está num degrau abaixo precisa para que suba o patamar que eu já estou. E quando eu consigo ajudar quem está no patamar abaixo, eu consigo subir outro patamar. É uma mão lavando a outra. É sobre viver uma vida onde eu posso doar o meu melhor
todos os dias. Ainda que tu digas, mas entregar melhor, as pessoas são todas más. Eu falei isso durante a live toda, na semana toda. Ainda que as pessoas achas que as pessoas são más, o importante, tu não vais pagar pelas consequências do erro dos outros. Tu vais pagar pelas consequências do teu erro. Por quê? Porque o teu campo vibracional, ele é comandado pela tua energia que tu emanas, não pela energia do outro. Então vamos parar de preocupar com o que o outro faz, como o outro faz, e começa a preocupar como é que eu posso entregar o meu melhor. Porque o verdadeiro negócio, porque nós queremos ser mulheres empreendedoras, eu acredito que muitas são, outras ainda têm o seu próprio trabalho, mas querem ter uma renda extra. Porque hoje, uma mulher ou uma pessoa, um homem ou uma mulher, que vive só de uma renda do final do mês, ela não consegue pagar a conta e muitas das vezes ela vive em pleno aflito, a não ser que ganhes muito bem. Mas se não for o caso, é muito complicado e tu precisas ganhar uma renda extra. E para tu ganhares uma renda extra, tu precisas primeiro confiar que tu és capaz de ter esse tempo. Primeiramente, porque às vezes as pessoas dizem, eu não tenho tempo. Eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho isso. Gente, nós todos temos. E ainda assim, às vezes, eu sou daquela pessoa que eu tenho que observar e parar de me criticar. Porque eu nunca acho que eu estou suficientemente boa e eu tenho aquela necessidade de... Eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. E eu sou daquela pessoa que eu tenho que me controlar. Calma, Vânia. Calma. Porque às vezes nós não temos a noção do tanto que nós damos. E o tempo dá para arranjar sempre. É só eu querer. Por isso é que durante a semana, por isso é que eu disse que eu vou fazer um apanhado aqui. Durante a semana, eu pedi para que vocês usassem a vossa agenda. Usassem a vossa agenda para quê? Ainda que diga, mas eu trabalho num trabalho que eu tenho um horário. Mas a tua vida precisa de ser reorganizada. Se a tua vida não estiver reorganizada, muitas das vezes vão te falhar. Tu não vais cumprir a disciplina. E a disciplina, ele é um dos valores para que quem quer crescer, quem tem o objetivo do mais, tem que ter a disciplina em dia. Porque se nós não tivermos a disciplina em dia, é difícil continuar a caminhada. Porque hoje falhas, amanhã falhas, vais procrastinar nisso. Porque a procrastinação verdadeiramente ela é o quê? Adiar tarefas. Muitas das vezes, quando eu adio tarefa, ela está conectada no medo. No medo de eu não conseguir, no medo de eu não ser capaz. E eu fico sempre com receio. O que é que eu faço? Eu adio. Eu deixo para amanhã. Eu deixo para amanhã. E esse amanhã nunca acontece. E uma pessoa que realmente ela quer tirar para fora a sua verdadeira essência e conseguir algo a mais, porque todos nós temos ambição. E eu vou vos dizer uma coisa, a ambição não é uma coisa errada, a ambição é uma coisa boa, ainda que a ambição é uma coisa boa quando ela não ultrapassa os meus valores. A ambição só torna uma coisa má quando muitas das vezes eu me extrapolo em cima dos meus valores para alcançar aquilo que eu quero. Por isso é que fala-se nos atalhos, a verdadeira sabedoria traz não queira alcançar aquilo que tu tanto queres, passando por atalhos, porque os atalhos, o que é que ela faz contigo? Ela vai te dar um rápido retorno. Mas tudo que vem rápido, rápido vai embora. Eu desde miúda ouvi muito isso. Cuidado com o que vem rápido, porque aquilo que vem rápido, rápido vai embora. Por quê? Porque não houve maturidade, não houve crescimento, não houve sabedoria. E automaticamente, por não ter havido essas bases que te dão sustentabilidade, tu não vais ter maturidade para saber lidar com aquilo. Imagina aquelas pessoas que ganham milhares de euros no Euromilhões. E várias das vezes, num ano, 5 anos depois, aquela pessoa voltou a estaca zero. Porque ele ganhou um dinheiro rápido, mas o emocional dele não cresceu. Só que muito de nós hoje, durante a live toda da semana, eu falei sobre a importância da riqueza financeira, da vida material, da riqueza, do dinheiro. Muitas pessoas estão à espera de ter muito dinheiro para ser. Não, primeiro tu precisas ser para ter. Por quê, Vânia? Porque o teu emocional é que te comanda.
O teu emocional é que te gesticula para tu teres mais. Tu és aquilo que tu és consoante o teu emocional. O relacionamento que tu tens na tua vida hoje é consoante o teu emocional. A tua vida financeira também é no nível do teu emocional. Os filhos que tu estás a criar é no teu nível emocional. Porque o teu emocional, se ele for um emocional que está constantemente a ser trabalhada para evoluir, para não ficar apegada às coisas, porque o emocional tem tendência a ficar apegado às coisas. Eu sou terapeuta, analista existencial. Eu amo esse trabalho porque dá para ver o quanto é que nós podemos ressignificar a vida das pessoas. Dá para ver o quanto é que eu posso trazer luz onde há escuridão. Então, a terapia é sobre isso. Eu acho que a verdadeira palavra que define a terapia é trazer a luz onde há escuridão. Porque quando o que faz com que as pessoas saiam da rota, sentem-se desamparados, sentem-se perdidos? Muitas das vezes é porque as pessoas saíram do caminho, não cumpriram com aquilo que elas são, saíram da sua essência, estão a viver procrastinando, com medo, com dependência emocional. Eles estão completamente na escuridão. Porque quando eu não me conecto com o Deus que há em mim, quando eu não conecto com a centelha divina que está em mim, porque nós temos o chakra cardíaco, certo? E o chakra cardíaco é uma linha tênua, onde eu, quando estou conectada com o meu chakra cardíaco, eu estou conectada com o meu divino, com o meu criador, com a minha essência. E todas as vezes que eu saio, ou para a esquerda ou para a direita, que eu não busco o caminho do meio, eu estou desconectada com a minha essência. Por isso é que depois eu sofro, por isso é que eu trago. Mas espera aí, Vani, então tu estás a dizer que quando eu estou conectada com a minha dor, quando eu estou conectada com a minha essência, eu não tenho sofrimento? Tu tens sofrimento. Tu vais ter atalhos, tu vais ter pedras no caminho, melhor dizendo. Mas essas pedras começam, a tua sabedoria vai ganhar um nível onde aquelas pedras começam a perder poder. A sabedoria, quando tu estás conectada com a tua essência, quando tu estás conectada com a tua centelha divina, os problemas vão vindo, tu vais olhar para os problemas e elas vão começar a perder poder. Por quê? Porque a tua sabedoria vai ser aumentada dia após dia, cada vez que tu conectas mais com a tua centelha divina. Eu antigamente fazia meditação de 10 minutos e eu não conseguia ficar 10 minutos parada. Eu mexia os pés, eu mexia os braços, eu mexia a cabeça. Eu estava a me desafiar para fazer meditação, mas eu não tinha o hábito de meditar. Então eu mexia tudo. Hoje eu faço 1 hora de meditação e eu tenho que me pôr o alarme para despertar, porque senão eu fico lá. Porque eu estou no flow, porque eu já estou tão conectada comigo que eu adoro observar o meu eu. Que eu adoro ouvir a minha voz interior, que eu adoro conectar com quem eu sou de verdade. Então tudo na vida é um processo. Não queira chegar agora para ter uma coisa e logo ter tudo. Isso é uma pessoa esfomeada. E muitas das vezes uma pessoa esfomeada, ela come demais daquilo que ela deve. E ela fica mal disposta, ela estraga o corpo dela. Por quê? Porque ela não teve limite. Nós precisamos entender que tudo na nossa vida é um processo. Eu estava a ler aqui a carta de Mateus, onde Jesus andou sobre as águas com os discípulos, que era muito para trazer a congruência com o tema do medo. Mas acho interessante, ainda que eu possa falar nisso segunda-feira, eu vou tocar um bocadinho nesse tema. Quando Pedro viu Jesus em cima da água, ele disse: Mestre, se realmente és tu, diga que eu vá ter consigo, que eu vou. E Jesus disse: anda. E ele, na ousadia de confiar naquele que ele disse para ele ir, porque nós estamos conectados a ele, certo? Ele foi, ele andou sobre as águas, ele caminhou sobre as águas, mas o que fez com que ele afundasse? Quando ele percebeu que estava andando sobre a água, veio um medo sobre ele. Então, automaticamente, ele estava na presença da sua conexão divina. Mas ainda assim veio um medo. E o medo fez com que ele afundasse.
E muitas das vezes é o que nos acontece na nossa vida. Muitas das vezes nós não estamos a conseguir ter coisas ou não estamos a conseguir quebrar as barreiras da nossa vida porque temos medo. E o medo ele é um grande limitador da nossa essência. O medo é quando eu não confio em mim porque eu acho que os outros não vão me aprovar. O medo é quando eu não tenho coragem de falar aquilo que eu penso porque eu acho que ainda não está bom o suficiente e muitas das vezes me leva para o caminho da procrastinação. Porque a procrastinação é eu ainda não estou pronta, eu ainda preciso fazer mais, eu ainda tenho que dar mais um bocadinho aqui, eu ainda tenho que fazer mais um bocadinho. E muitas das vezes tu já tens a técnica toda que quem está lá no degrau de baixo, olha o ego. Olha o ego que está vinculado à procrastinação. A procrastinação está vinculada ao medo. Porque quando eu tenho medo, eu procrastino. E quando eu estou a procrastinar, é porque o meu ego está no nível onde eu ainda não trabalhei para dar aquilo que eu tenho. Porque eu acho que eu ainda preciso crescer um bocadinho. Só que quem está no degrau de baixo, ele precisa desse bocadinho que tu já tens para ele subir o degrau que tu estás. E tu automaticamente fazendo com que quem está de baixo suba esse degrau, tu vais conseguir subir o outro. Por quê? Porque o teu nível, a tua expansão de consciência, o teu campo vibracional muda. Nós estamos a pensar que todo o conhecimento, todo o livro, toda a formação que nos vai dar conhecimento, não. É o poder de tu entenderes quem tu és, entender como tu podes ajudar o outro. Porque o pouco que tu tens do conhecimento, tu podes dar a mão ao outro e depois tu alavancas a tua própria essência. Alavancas o teu campo vibracional. E o que faz que nós consigamos uma vida material boa, ser próspero verdadeiramente, é o campo vibracional. Tu podes saber muita coisa, porque já foi separado hoje a inteligência da sabedoria. Porque uma pessoa inteligente, ele pode conseguir muita coisa, mas ainda assim ele estiver vazio dele. Não vale a pena, porque tudo que ele conseguiu torna ele cada vez mais apego ao bem material, mas necessitado de querer, tem que ter isso. É necessidade do posse, de achar que se eu não tenho isso, eu não sou quem eu sou. Só que a sabedoria te dá entendimento de eu preciso ser um humano que eu sou. E todas as vezes que nós conectamos com a nossa essência, a sabedoria nos dá uma prosperidade. Por quê? Porque eu consigo... Bom dia, Ivanira. Obrigada, Rita. Olha, eu não estou ouvindo pela mensagem porque eu estou no flow. Eu quero seguir o meu raciocínio. E todas as vezes que nós estamos conectados, nós estamos tão conectados que nós conseguimos educar bem os nossos filhos. Por quê? Porque eu vou buscar valores que estão congruentes com aquilo que eu quero para mim. E aquilo, porque os teus filhos não vão fazer aquilo que tu dizes, os teus filhos vão fazer aquilo que tu fazes. Muitas pessoas, eu já vi uma reportagem de homem a fumar e a dizer ao filho para não fumar. Automaticamente, o filho teve um tempo, cresceu. O filho fumava. Mas o pai dizia para ele não fumar. Mas ele não ouviu, ele viu. Então nós somos mais visual do que ouvintes. O exemplo arrasta de que forma? No olhar, quando eu olho a vida do outro, quando a vida do outro... Por isso é que nós somos... nós acabamos por inspirar pessoas. Como é que tu estás a inspirar as pessoas à tua volta? Porque as pessoas não vão fazer aquilo que tu fazes. As pessoas estão a fazer aquilo que... melhor, as pessoas não vão fazer aquilo que tu dizes. As pessoas vão fazer aquilo que tu fazes. E como é que tu estás a impactar essas pessoas? Qual é o teu posicionamento? Qual é a tua confiança que tu trazes contigo? Tu ainda é daquela pessoa que prefere recuar e deixar de fazer aquilo que tu acreditas porque tu achas que ainda não está bom o suficiente? Ou tens medo da aprovação? Ou tens medo que o outro te critica? E muitas das vezes é isso que faz com que nós não saímos para fora. Foi o medo que fez o Pedro afundar. Porque o Pedro estava em cima da água a caminhar. Mas quando ele olhou para aquilo tudo, ele disse, eu aqui a caminhar sobre as águas? Como assim? Pronto, logo. Por quê? Porque ele questionou, como assim? Às vezes nós não, há coisas que nós não podemos entender. Por exemplo, nós não podemos entender o campo vibracional.
Mas ainda assim nós precisamos trabalhar para que a nossa frequência seja boa, ao ponto de eu elevar o meu nível. Porque o dinheiro, a vida financeira, um relacionamento bom, filhos bem educados, tudo isso tem que ser com uma frequência energética muito boa. E será que tu já tens essa frequência energética? Tu estás a trabalhar para ter essa frequência energética? Por isso é que nós às vezes admiramos pessoas muito seguras delas. Será que tu estás influenciada por essa segurança que aquela pessoa... Ou melhor, será que tu estás influenciada pelo aquilo que a pessoa está a dizer? Ou tu estás a olhar o toque, o gesto, a forma, o jeito, uma segurança, uma confiança em falar porque ela acredita naquilo? Porque o que verdadeiro impacta é a postura da pessoa. Por isso é que se fala no posicionamento e muitas pessoas acho que estão a compreender um posicionamento de provar, certo? Eu não tenho que provar nada a ninguém. Eu sou o que eu sou. Eu sou o eu sou. Então, a partir do momento que eu sou o eu sou, eu sei quem eu sou. Eu tenho que exalar a minha essência, com convicção de quem eu sou verdadeiramente. E a partir daí, há uns que não vão aprovar, mas há uns que vão se semelhar a mim e eu vou conseguir influenciar essas pessoas na rota que eu vou. E tá tudo bem. Só que tu precisas entender que tu não vais agradar todo mundo a vida toda. Jesus não agradou todos. E tanto que ele tem uma parábola que ele diz que se o mundo vos desaprovar, se o mundo vos criticar, não te aquieteis com isso. Por quê? Porque ele desaprovou a mim primeiro. E se vocês estão a ser imagem e semelhança daquele que veio primeiro, por que vocês aquietam se o mundo vos julgar? Por que vocês estão preocupados se o mundo não vos aprovar? Se quem tem que vos aprovar é ele. Às vezes nós estamos com a necessidade de aprovação, nós queremos que o outro nos aplauda. Nós queremos o aplauso do mundo. Só que nós esquecemos que muitas das vezes, em busca do aplauso do mundo, nós perdemos o verdadeiro aplauso que realmente interessa. Porque há muitas pessoas que buscam o aplauso do mundo, depois esvaziam-se tanto delas, que elas se desconectam com elas, é um vazio eterno, é um buraco dentro delas. Todo o resto está descongruente. Aquela pessoa, quando entra na sua própria solidão, porque uma pessoa que não tem paz com ela, ela vive na solidão, porque só se vive na solitude quando verdadeiramente eu estou em paz comigo. Quando eu sei que eu estou a dar o meu melhor, independentemente das circunstâncias que estão à minha frente. Porque às vezes as circunstâncias não são favoráveis. Às vezes há circunstâncias de que tu estás num dia péssimo. Tu estás num dia em que, nossa, parece que tu queres ter atenção. E nesse dia vem alguém que precisa da tua atenção. Sabe para que o universo, a vida, Deus, seja lá, como é que se isso trabalha? Ele faz isso conosco. Ele diz assim, vou testar o coração desta, para ver até que ponto ela está a se doar. Porque aqui ninguém está a ver ela. Onde ninguém nos vê é no lugar onde nós somos aprovados. Às vezes, no meio da pessoa, nós queremos ser bonzinhos para ganhar, assim, a aprovação do outro. Vamos cá dizer, não, eu tenho que ser bonzinho, estou no meio das pessoas. Tá. E quando tu estás só, e que de repente aparece uma situação, como é que tu te lidas com aquela situação? Como é que tu te comportas diante daquilo? Tu comportas no âmbito de, não, eu não tenho paciência, eu não quero saber. É aí que tu és provada. Porque Deus, ele te aprova no esconderijo onde vocês estão os dois, e ele te levanta, exalta-te e te honra no meio de todos. Porque ele precisa primeiro sondar o teu coração. E quando eu digo Deus, lembra que tu és Deus. Lembras de que tu, quando eu falo de Deus, eu falo da tua essência. Quando eu falo de Deus, eu falo da tua conexão contigo. Quando eu falo de Deus, eu falo da importância que tu entendes quem tu és e da importância que é ajudar o próximo.
Porque o ajudar o próximo, ele te ajuda a entrar numa humildade, numa gratidão sobrenatural. Porque quando nós somos gratos com coisas que nós temos, ainda que seja pequeno, parece que nós estamos a multiplicar para que torne grande. Por quê? Porque a gratidão, ela abre portas. Quando eu sou grata porque eu tenho uma pessoa ao meu lado, ou quando eu sou grata porque eu tenho uma casa, mas ainda a minha casa está em paz, não é a casa que eu quero. Quando eu tenho um relacionamento, o meu marido ainda não chegou ao nível que eu quero, mas eu começo a agradecer pelo pouco que ele já faz. Quando eu quero comer um banquete, mas eu ainda só tenho uma coisinha pequenina. Porque os grandes que hoje nós vemos por aí, eu adoro ver bibliografia de pessoas que subiram ao patamar. Eles contam a história de quando eles eram pequenos, quando eles não tinham nada e ainda assim agradeciam. Quando eles eram pessoas que não eram reconhecidas, que ouviam não. Eu vi a história de uma escritora inglesa. Ela disse que foi mais de não sei quantas lugares onde escrevem livros. E ela ouviu vários nãos. Mas esses nãos não pararam ela. Esses nãos não deixaram ela recuar para trás. Se o não que tu estás ouvindo na vida hoje está a fazer recuar para trás, entenda de que tu estás a serviço do mundo ainda. Entenda que tu não estás... Às vezes eu já entrei na minha live e várias vezes eu entro ainda, não tem ninguém. Mas eu não estou lá porque não tem ninguém, eu estou lá porque eu sei que uma hora alguém vai ouvir a minha live. Eu sei que eu estou lá a serviço de quem me chamou. Eu sei que eu preciso entregar esse conteúdo. E não é pelo fato da quantidade da pessoa. Às vezes uma pessoa, às vezes duas pessoas. Eu tenho que entregar o meu melhor. Eu não tenho que esperar entregar o meu melhor quando tem uma multidão. Porque no pouco é que eu sou trabalhada para que eu possa ter muito. Se eu não tenho capacidade de entregar algo bom para uma pessoa, eu vou ter capacidade para entregar para uma multidão? Por isso é que nós precisamos trabalhar a nossa gratidão, a nossa humildade, a nossa entrega. Entrega o teu melhor, independentemente das circunstâncias, porque quando eu entrego o meu melhor, independentemente das circunstâncias, eu quero saber se eu estou a entregar o meu melhor. Não deixa de entregar o teu melhor. Eu entrei nesta live aqui hoje e disse assim, eu não vou conseguir fazer o prometido de falar sobre o medo. Eu tenho aqui todas as ferramentas todas passadas. Mas eu prefiro entrar aqui e dizer como é que eu quero viver a minha vida hoje e te impulsionar a viver a tua vida hoje também. Te dizer que, olha, vai lá, seja grato. Levanta dentro da tua casa, abre o braço e diz, Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, obrigado por tudo. A gente diz tudo o que? Se a minha vida está um caos, agradece pelo caos. E observa até onde Ele tem para te ensinar. Na vida não vamos passar só por momentos bons. E a maioria dos momentos que nós passamos são momentos que nos desconcertam. São momentos que nos dói, são momentos que às vezes nos destabiliza. Mas são momentos de valiosos aprendizados. Se eu tiver um coração ensinável. Porque eu estou disposta e predisposta a aprender com aquilo que a vida me ensina. Eu estou abrindo o meu campo vibracional para dizer, universo, eu estou pronta para ensinar, para aprender, para que depois tudo isso passe e eu viva grandes abundâncias. Porque a gratidão é isso que faz. Seja grato, ainda não tens o alcance da vida que tu queres, seja grato. Não temas. Por isso é que Jesus disse ao Pedro, homem de pouca fé, por que duvidais? Se eu estou contigo, se eu sou o Messias, se eu te disse vem, se tu começaste a caminhar sobre as águas, por que no meio tu duvidaste? Por que tu sentiste inseguro no meio do mar? Por que não deste o passo confiante de que
tu estavas em direção à tua salvação. Porque o Pedro estava a caminhar em direção a Jesus. E eu quando eu li tinha lido, mas hoje quando eu li, eu disse assim, caraca, vamos cá pôr uma coisa muito prática aqui. No meio do mar, com aquela tempestade que estava a querer virar o barco, eles de repente veem um vulto em cima do mar a caminhar. E o Pedro, com tanta ousadia, observa só a ousadia do Pedro. Diz, Senhor, se realmente és tu, diga que eu vá. Espera aí, só isso bateu-me muito forte hoje, como nunca me bateu. Diz assim, mas que coragem é essa? Eu no meio daquela tempestade, eu imagino no meio daquela tempestade, ver um vulto no meio do mar, eu acho que eu corria pro fundo do coisa, do povo, sei lá. Eu não sei o meu comportamento ali. Mas o Pedro não, o Pedro disse assim, Senhor, se realmente és tu, diga que eu vá ter consigo. E Jesus disse, venha, e ele foi. Ele caminhou sobre as águas. Nós vemos o Pedro afundar, mas nós não vemos a ousadia do Pedro. Eu hoje consegui ver a ousadia do Pedro. Por isso é que às vezes diz assim, para que ler um livro 2 ou 3 vezes? Porque todas as vezes que tu lês, ela te ensina algo novo. Por exemplo, hoje eu aprendi aqui uma coisa nova com o Pedro. A ousadia dele. No meio daquela tempestade, dizer assim, Senhor, se for realmente o Senhor, diga que eu vou ter consigo. Eu digo assim, caraca, peraí, que ousadia é essa? Não havia só medo, havia ousadia. Então isso é sinal de que, ainda que tu tenhas muita ousadia, ainda que tu vás para a vida, ainda que tu queiras romper barreira, tá tudo bem se uma hora só sentes medo. Só não fique no lugar do medo. É isso que o Pedro nos ensinou. É isso que eu aprendi hoje com o Pedro. Vais ter ousadia para prosseguir, mas no meio do caminho vão surgir circunstâncias. E vai te dar uma sensação de medo, de como é que vai ser, será que eu vou conseguir? E no meio disso tu precisas fazer o quê? Tu precisas parar e observar o teu medo. Acolha o medo. Jesus até diz, homem de pouca fé, por que duvidais? Era um espanto que Jesus estava a dar. E muitas das vezes ele nos dá esse chacoaladela, muitas das vezes. Vânia, vai, continua. Porque há uma voz interior que te diz, eu tenho que sair da live agora. Já são quase 8 horas. Eu até no começo expliquei que eu hoje era para falar do medo, não falei, vim cá só fazer um adendo da live toda da semana, para que nós possamos entender que nós não estamos aqui por acaso. Eu não quero deixar de vir aqui no meu compromisso com vocês para dizer que a vida é muito mais valiosa. Não queira viver na vida com a pressa. Então esse adendo da semana toda, eu espero que eu consegui te trazer alguns ensinamentos. É assim, eu também não sei muita coisa, mas no pouco que eu sei, eu espero ter te trazido algo que fortaleça a tua caminhada, que te ajude a olhar para ti como Pedro, que teve a ousadia de caminhar sobre as águas, mas que ainda que o medo veio, mas ele estava em cima das águas. Não desista de caminhar a tua caminhada. Não desista de prosseguir os teus objetivos. As crenças, o medo, a insegurança, a procrastinação, elas todas vêm. Mas se eu parar no meio do caminho, o meu ego vai tomar conta de mim. E eu não vou conseguir avançar. Há muitas pessoas que chegam a um patamar aqui, ficam estagnados. Por quê? Por causa de muito sentimento que corrompe o homem. E um dos sentimentos que mais corrompe o homem é a ignorância. A ignorância, ela te fecha a porta da sabedoria. A ignorância não te deixa elevar a tua expansão de consciência. E o teu campo vibracional não sai do lugar. Por isso, não deixa que a ignorância te apanhe. Eu ontem falei um bocadinho disso, sobre a ignorância do homem não evoluir. Por que o homem não evolui?
Por isso nós estamos aqui para evoluir. Tu és, eu sou, ser evolutivo. Obrigada pelas tuas palavras e por todo o ensinamento. Se manda, Deus abençoe a tua vida. Gratidão, meu amor. Que bom que eu consegui deitar uma semente aí. E eu não vou desistir. E nós nenhuma vamos desistir, porque a batalha só começa todos os dias. E com um sorriso, com a certeza de que vai dar tudo certo. E com a leveza e a paz e uma gratidão imensa no teu coração. Esteja grato por tudo hoje. Diz, Senhor, obrigado por toda a dificuldade. Diz, Maria, estás doida? Obrigada pela dificuldade. Obrigada porque ela vai te ensinar. A dificuldade é o teu professor. A dificuldade é aquilo que te ensina a viver com sabedoria. Porque ele vai te fazer entender 2 pontos. Queres permanecer subindo ou queres permanecer descendo? Porque se tu não aprenderes com as adversidades, significa que tu vais manter ali. Então, se tu aprenderes e aceitares ele como professor da vida, ele te ensina muito. Todas as pessoas que têm uma resiliência muito boa são pessoas que souberam aprender com as dificuldades. Então, não queira achar que a dificuldade veio para a morte. Não, a dificuldade veio para renascer um novo ser dentro de ti. Então, ama as tuas dificuldades. Aprenda com aquilo que ele tem para te ensinar. O que é que eu tenho para ensinar com as dificuldades que eu estou a passar hoje? Aprenda, porque ela é o teu professor da vida. Então, tenha um coração grato. Ame, sorria, viva com leveza. Dê o teu melhor nas condições que tu tens. Não pare de sorrir nunca. Ainda que a lágrima esteja nos olhos, sorria sempre. Porque é um sinal que tu dizes, eu sou grato por tudo. Senhor Deus, obrigado pela tua força. Deus Criador divino. Eu sou. Eu sou a luz que habita em mim. Eu sou a verdade. Eu sou a transmutação que eleva. Eu sou a criação divina que cocria. Eu sou a força que faz tudo acontecer. Eu sou a centelha divina. Eu sou a luz, eu sou o amor. Eu sou a sabedoria que cocria. Eu sou a prosperidade. A prosperidade flui através de mim. Deixa essas palavras reverberarem dentro de ti com muita força. Porque quando tu entras com o coração de gratidão, de leveza, de paz, automaticamente tu mudas o teu campo energético. E mudando o teu campo energético, o que acontece? Acontece que a frequência é outra, acontece que as coisas correm de outra forma, acontece que a vida vai começar a ser ajustada. Dê um passo em direção à vida, a vida vai dar 10 em direção a ti. Um dia abençoado, que eu tenho que ir. Que, aliás, que eu entrei só para fazer 20 minutos, mas tem como entrar numa live, falar sobre algo tão bom que é a vida humana, que eu amo pessoas, eu amo ajudar, eu amo falar com pessoas, eu amo falar sobre vida, sabe? Eu amo falar sobre vida. Eu, Vânia, jamais, é impensável entrar numa live para falar 20 minutos. Por quê? Porque eu quero doar, porque eu sei que tem muito para doar. E um beijo, gratidão. E que o teu fim de semana seja um fim de semana de muita reconexão contigo. Usa um caderno, uma agenda, faz alguma coisa onde tu apontas coisas da tua vida. Eu tenho vários cadernos que às vezes até me perco com elas. E amo os meus apontamentos, porque às vezes eu vou ler um apontamento que eu fiz no início do ano e eu olho e digo, uau, que maravilha. Então é sobre isso, tá, meus amores? Um lindo dia para vocês, um belo fim de semana e até segunda-feira. Mais uma semana cumprida. Obrigada, Senhor, por nos ajudar a manter firme com o nosso propósito. Obrigada a todos que fizeram presente e obrigado pela tua força, tua energia. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e que possamos ser tocados hoje de uma forma diferente. Gratidão por tudo, meus amores. Até já!